Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo, de volta ao início do século XX, para testemunhar a queda de um dos maiores impérios da história, o Império Russo. Como uma estrutura que parecia tão poderosa, desmoronou em tão pouco tempo. Fiquem comigo para descobrir os detalhes dessa história fascinante. No começo dos anos 1900, o Império Russo era um gigante que se estendia por 2 continentes, governado com mão de ferro pelo czar Nicolau II da dinastia Romanov. Para muitos, o czar não era apenas um líder, mas uma figura quase divina, o paizinho da nação. No entanto, por baixo dessa fachada de poder absoluto, a sociedade russa estava cheia de rachaduras profundas. A grande maioria da população, cerca de 80%, era formada por camponeses que viviam em condições de extrema pobreza, muitos recém-libertos da servidão, mas ainda presos a um sistema de terras injusto. Enquanto isso, nas cidades que cresciam rapidamente como São Petersburgo e Moscou, uma nova classe trabalhadora surgia. Essas pessoas eram atraídas pelas fábricas, mas encontravam condições de vida e trabalho terríveis, jornadas exaustivas, salários baixíssimos e moradias superlotadas e insalubres. Essa desigualdade gritante era um barril de pólvora social, e a faísca não demoraria a chegar. Para piorar, o regime czarista enfrentava derrotas militares humilhantes, como na Guerra Russo-Japonesa de 1905, que abalaram a confiança do povo no governo e levaram a uma onda de protestos, conhecida como a Revolução de 1905. Embora o czar tenha conseguido reprimir essa revolta, a semente do descontentamento já estava plantada e crescendo. Então, veio a Primeira Guerra Mundial em 1914. A Rússia entrou no conflito ao lado da França e do Reino Unido, mas o país estava totalmente despreparado. Os soldados russos eram enviados para o fronte com equipamentos inadequados, muitos sem sequer um rifle, e morriam aos milhões. As histórias de horror que chegavam do campo de batalha só aumentavam a raiva da população. A economia, que já era frágil, entrou em colapso total sob o peso da guerra. A produção de alimentos despencou, pois os camponeses foram convocados para lutar. E o sistema de transporte falhou, deixando as cidades sem abastecimento. A fome se tornou uma realidade diária para milhões de pessoas. O pão, um alimento básico, virou um artigo de luxo. O ano de 1917 começou com um frio intenso e uma raiva ainda maior. Em fevereiro, na capital Petrogrado, que hoje é São Petersburgo, a situação explodiu. Tudo começou com mulheres que saíram às ruas em um protesto massivo, batendo em panelas vazias e gritando por pão. Logo, operários se juntaram a elas, parando as fábricas e engrossando as manifestações. Eles não queriam apenas comida. Exigiam o fim da guerra e o fim da autocracia. O czar Nicolau II, que estava longe da capital, no quartel-general do exército, ordenou que as tropas reprimissem os protestos com violência. Mas algo diferente aconteceu desta vez. Os soldados, muitos deles vindos de famílias camponesas e operárias, se recusaram a atirar no povo. Pelo contrário, muitos se juntaram aos manifestantes, compartilhando suas armas e sua revolta. A autoridade do czar simplesmente se desintegrou. Em poucos dias, ele perdeu o controle da capital e do exército. Sem apoio militar e político, Nicolau II foi aconselhado por seus generais a abdicar. No dia 2 de março de 1917, ele assinou o documento que punha fim a mais de 300 anos de governo da dinastia Romanov. A monarquia russa havia caído. Com a abdicação do czar, um governo provisório foi formado, composto principalmente por políticos liberais da Duma, o parlamento russo.
A esperança era que eles pudessem guiar a Rússia em direção a uma democracia parlamentar. No entanto, esse novo governo enfrentou desafios gigantescos desde o primeiro dia. Ele cometeu um erro crucial. Decidiu continuar na Primeira Guerra Mundial, acreditando que uma vitória poderia unir o país. Mas a população estava exausta e queria paz a qualquer custo. Além disso, o governo provisório não conseguiu resolver as questões mais urgentes, como a reforma agrária que os camponeses tanto desejavam. Enquanto o governo provisório tentava se firmar, um poder paralelo surgia por toda a Rússia. Os sovietes eram conselhos populares formados por operários, soldados e camponeses. Eles representavam os anseios diretos do povo e muitas vezes tinham mais autoridade real nas ruas e nas fábricas do que o governo oficial. Essa dualidade de poder gerou uma instabilidade política imensa. O país estava em um limbo, sem um rumo claro. Nesse cenário de caos e incerteza, um grupo político radical começou a ganhar destaque. Os bolcheviques, liderados por uma figura carismática e determinada, Vladimir Lenin, que havia voltado do exílio em abril de 1917. Percebeu que o governo provisório era fraco e que o povo estava pronto para uma mudança mais drástica. Ele e os bolcheviques adotaram um slogan simples, mas extremamente poderoso: paz, pão e terra. Paz significava a saída imediata da guerra. Pão prometia comida para as cidades famintas. E terra garantia a distribuição das grandes propriedades rurais para os camponeses. Era exatamente o que a maioria da população queria ouvir. Com essa mensagem clara e direta, o apoio aos bolcheviques cresceu exponencialmente ao longo de 1917. Eles também defendiam todo o poder aos sovietes, minando ainda mais a legitimidade do governo provisório. Lenin argumentava que a Revolução Liberal de fevereiro era apenas o primeiro passo e que era hora da classe trabalhadora tomar o poder para si. A oportunidade de ouro para os bolcheviques chegou em outubro de 1917. Utilizando a Guarda Vermelha, suas milícias armadas, eles organizaram um golpe de Estado rápido e eficiente em Petrogrado. Na noite de 25 para 26 de outubro, eles tomaram pontos estratégicos da cidade, como estações de trem, centrais telefônicas e, por fim, o Palácio de Inverno, a sede do governo provisório. A tomada do poder foi surpreendentemente rápida e com pouca resistência. O governo provisório foi derrubado e os bolcheviques declararam o estabelecimento de um novo governo socialista. A Revolução de Outubro marcou o início de uma transformação radical na Rússia e no mundo. O novo governo bolchevique, mais tarde conhecido como comunista, rapidamente cumpriu suas promessas iniciais. Assinou um tratado de paz com a Alemanha, retirando a Rússia da guerra, e decretou a nacionalização das terras e das indústrias. Portanto, a queda do Império Russo não foi um evento único, mas um processo complexo. Começou com a fragilidade de um regime autocrático que não conseguia responder às necessidades de seu povo. Foi acelerada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial, que levou a economia e a sociedade ao colapso. A Revolução de Fevereiro derrubou o czar, mas deixou um vácuo de poder. E foi nesse vácuo que os bolcheviques, com uma liderança forte e uma mensagem poderosa, conseguiram tomar o controle, iniciando um dos experimentos sociais e políticos mais ambiciosos e controversos da história moderna. O fim do Império Russo não foi apenas a troca de um líder, mas o desmoronamento de uma ordem mundial secular, dando origem à União Soviética e mudando para sempre o curso do século XX. E aí, o que acharam dessa jornada pela queda do Império Russo? É uma história cheia de reviravoltas e lições importantes sobre poder, sociedade e mudança.
Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre grandes momentos da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.